Bom dia a todas e todos aqui. Então, é um prazer a gente dar início hoje a mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia. E eu, assim, né, eu sou obstetra, eu estou particularmente contente aqui, porque eu estou com dois colegas que são meus amigos também, e que vão abordar um tema muito importante na obstetrícia, né? A obstetrícia, ela é muito ampla, ela contempla várias situações muito diferenciadas, e aí, além da gente ser obstetra, da gente saber conduzir um parto de baixo risco, a gente trabalha com situações de alto risco, que existem intervenções específicas. Então, hoje eu trouxe aqui para conversar conosco, né, Dr. Marcelo Luiz Nomura, que é professor daqui, né, ele é médico contratado há muitos anos, tem uma experiência enorme com gravidez de alto risco, aqui e fora daqui também. E também o doutor Anderson, que também é professor aqui, também é médico contratado, mas a gente tem, assim, assim, tem a sorte, né, de ter essas pessoas que, mesmo eles não estando aqui, que nem eu tenho uma carreira docente aqui dentro, eles são médicos da instituição, mas os dois com mestrado, com doutorado, com uma formação acadêmica extremamente ampla, e que estão aqui no dia a dia conosco. Mas o grande diferencial desses dois professores é que, além de trabalharem aqui dentro, eles também têm uma experiência fora daqui do CAISM. E isso acho que é uma coisa que só amplia o olhar deles para muitas coisas que acontecem e que também serve, né, assim, de um espelho para muitas pessoas, né, que querem trabalhar fora do ambiente acadêmico e que vão se deparar com situações de risco em obstetrícia. Então, eu tenho aqui hoje o Marcelo e o Anderson, meus amigos, que realmente são exemplos de trabalho dentro da academia e fora dela, mostrando que tudo que a gente faz, baseado em evidências, tudo isso tem que transpor os muros da universidade e você trabalhar com todo esse cuidado, com toda essa qualificação aonde você estiver, tá? Então, eu vou, desde já, passar a palavra, né, para o Marcelo, antes de dizer que, assim, eu vou pedir para quem tiver dúvidas, perguntas, que eu acho que vão ser várias, façam essas colocações aqui no chat e depois a gente faz uma conversa, né? Anderson e Marcelo vão conduzir essa conversa no final da reunião, tá? E, assim, passo a palavra para vocês, agradeço de coração mesmo e admiro demais o trabalho de vocês aqui, tá bom? Marcelo e Anderson, por favor. Quer começar, Marcelo? Na verdade, eu só vou me apresentar novamente. Meu nome é Anderson, estou muito feliz de estar participando aqui dessa reunião. Eu acho que é um assunto muito pertinente, tanto dentro da academia quanto fora. Eu acho que a gente que trabalha em hospital externo, é difícil, às vezes, segurar a mão do obstetra, né, Nomura? Porque, às vezes, a gente acha que a gente não, o pessoal acaba entendendo que a melhor solução é, às vezes, o parto e não necessariamente é o melhor desfecho dessa gestação pensando no binômio, tanto mãe quanto bebê. Então, eu acho muito importante essa nossa discussão. Vamos tentar repensar todas as vezes que a gente for interromper um parto prematuro e avaliar se, para cada caso que a gente avalia, se havia ou não a possibilidade de postergar a gestação ou não. E é isso que eu acho que é muito importante que o Nomura vai trazer para a gente, com toda a experiência dele, tudo que ele estuda. Estou muito contente de estar participando aqui. Eu ia falar que ele é um velho conhecido, mas depois que me falaram que eu sou o contratado mais velho depois do Nomura, achei que o negócio pesou. Então a gente tem grande experiência porque a gente começou muito cedo, né, Nomura? Exatamente. Jovenzinhos demais. Bom, obrigado, Anderson, pelas palavras. Anderson realmente foi meu aluno também, mas, como eu digo da doutora Elaine, eu fui aluno dela, aluno da doutora Fernanda, mas estamos todos no mesmo barco. Na verdade, trabalhando juntos lá, eu acho que e fora também a troca de experiências é algo realmente fantástico, assim, né? Em diferentes contextos de serviços, contextos de tipo de atendimento e de tipos de hospitais, né?
Queria agradecer a doutora Fernanda pelo convite, estou muito feliz, é a primeira vez que eu participo, e realmente estou muito contente pela honra e pela deferência comigo. Eu vou apresentar minha tela, veja aí se dá certo. Deu certo? Está entrando. Entrou. Isso, conseguimos ver aqui. Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre resolução obstétrica em diferentes contextos. Quando interromper a gestação, e em alguns casos vamos falar como. Eu acho que o Fernando e o Anderson já introduziram o assunto, e a mensagem principal é que o quando interromper uma gestação é uma balança muito delicada e principalmente dinâmica, ou seja, ela pode mudar de uma hora para outra, dependendo da situação materno-fetal e dependendo de onde você está também. Aqui são algumas frases, né, que a gente, ao longo desses anos todos de plantões, como eu disse, em diferentes hospitais, em diferentes contextos, são frases que a gente ouve de colegas quando nos deparamos com essa situação. Anel da conta, às vezes desprezando um pouquinho a prematuridade, melhor um RN vivo do que um OF, principalmente quando há muita insegurança em relação à manutenção da gestação. Não vamos arriscar. Ou, por outro lado, não, é muito prematuro, não vai sobreviver, que é uma questão delicada em relação à definição da viabilidade fetal. Dá para esperar mais um pouquinho, dependendo de onde você está, se você tem condições de vigiar, às vezes dá para esperar, mas se você não tem condições de fazer a vigilância como tem que ser feita, às vezes, de fato, é melhor nascer. São todos grandes dilemas da obstetrícia, que quem dá plantão em maternidades e serviços de gestação de alto risco, a gente está constantemente sendo desafiado. Infelizmente, algo que tem sido frequente é a questão de não ter vaga na UTI neonatal. Muitas vezes você tem uma indicação, você conversa com a paciente, existe uma indicação relativamente clara, a gente vai ver que nem todas são tão claras assim, e você não tem vaga. Essa é uma situação que, infelizmente, a gente ainda vive, não deveríamos viver, mas que certamente tem um impacto importante aí na decisão em relação a quando interromper uma gravidez. A gente vai falar de algumas situações mais frequentes no dia a dia, começando pelo diabetes, que hoje o diabetes gestacional é a patologia própria da gravidez mais frequentemente diagnosticada, aproximadamente uma em cada 5 a 6 mulheres vão ter o diagnóstico de diabetes. A maioria delas, então, será o diabetes gestacional, a maioria delas, então, provavelmente cai nesta categoria do controle glicêmico bom, não farmacológico, ou seja, sem uso de insulina ou de hipoglicemia antioral. Nestas pacientes, tendo um bom controle, sem fetos macrossômicos ou sem polidrâmio, o parto pode ser recomendado entre 39 e 40 semanas e 6 dias, e a via de parto é por indicação obstétrica. Este é o consenso de cuidados obstétricos em diabetes mellitus-gestacional no Brasil, Ministério da Saúde, OPAS e FEBRAS, uma leitura que eu recomendo fortemente a todos vocês. É uma excelente diretriz, provavelmente a melhor já publicada. Nas pacientes que têm um bom controle mais de uso de insulina, o parto deve acontecer, então, entre 39 e 39 semanas e 6 dias. Novamente, a via de parto é por indicação obstétrica. E nas pacientes diabéticas gestacionais que têm um controle ruim, com ou sem medicação, às vezes o diagnóstico tardio, já chega com complicações, o parto entre 37 e 38 semanas de gestação. Uma coisa importante, que acho que é algo que vale para todos os contextos que nós vamos falar, é individualizar os casos. Respeitar a indicação e respeitar o desejo materno também, né? No diabetes não controlado, a gente tem que considerar, então, a presença ou não de macrosomia e o risco materno a depender da idade da paridade. No diabetes pré-gestacional ou diabetes diagnosticado na gestação, ou seja, aquele que tem critérios laboratoriais de diabetes pré-gestacional, mas que não foi reconhecido antes da gravidez, nas pacientes com bom controle glicêmico, com ou sem vasculopatia, recomendamos o parto entre 38 e 39 semanas e 6 dias, né?
novamente levar em consideração peso, risco materno e as patologias associadas. Nas pacientes com controle metabólico ruim, diabéticas tipo 1 ou tipo 2, considerar o parto até 37 semanas, né? Falando, então, do peso fetal estimado, a gente sabe que quanto maior o feto, maior o erro, o desvio padrão do ultrassom para predição de peso ao nascimento. Então, em geral, com peso estimado menor que 4 quilos, a recomendação é indicação obstétrica da via de parto. Entre 4 quilos e 4,5 quilos de peso estimado no ultrassom, você deve individualizar, considerando a história obstétrica pregressa, idade, paridade, cesárea anterior, antecedente de resultado perinatal adverso, avaliar as condições maternas e fetais, avaliação de vitalidade fetal, apresentação e as condições técnicas disponíveis, porque são bebês que têm um risco maior de ter macrosomia real, serem bebês grandes para a idade gestacional ao nascimento, que, portanto, têm um risco maior de precisar de UTI neonatal. De maneira geral, com peso fetal estimado acima de 4,5 kg, nós oferecemos parto cesárea porque a chance de um parto vaginal bem-sucedido ele é pequena e o risco de complicações como distócia de ombro e cesárea de emergência ele é maior. Então, esse é o guideline brasileiro, as recomendações brasileiras. Vou falar rapidamente, então, para vocês das recomendações do Colégio Americano, que são bem semelhantes. Diabetes gestacional controlado com dieta entre 39 e 40 semanas e 6 dias. Nunca passar de 41 semanas. Isso é um consenso meio que absoluto nos protocolos internacionais, tá certo, pessoal? No diabetes com insulina entre 39 e 39 semanas e 6 dias, e no diabetes com insulina não controlado entre 37 e 38 semanas e 6 dias. Vejam que, obviamente, existe uma faixa ampla aí de idade gestacional para você tomar essa decisão, porque isso depende muito da história materna, dos antecedentes, da paridade, do controle metabólico, e novamente, a gente reforça a questão da individualização. Os limites inferiores da idade gestacional, eles, de maneira geral, devem ser respeitados, porque você pode adicionar um risco neonatal que não se justificaria. Sempre, então, levar em consideração a macrosomia fetal com todas as limitações que a gente tem no ultrassom na predição do peso fetal, o polidrâmio e as comorbidades. Nós sabemos que no diabetes gestacional a comorbidade mais comum é a obesidade, seguida, então, da hipertensão crônica. Então, eventualmente, a hipertensão crônica pode ser um fator mais determinante na definição do momento do parto, que propriamente o diabetes em si. Bom, vamos falar então um pouco de hipertensão arterial, né? A gente sabe que foram realizados 2 grandes ensaios clínicos para tentar dar uma resposta de qual o melhor momento para o parto nas pacientes com síndromes hipertensivas da gestação. Foram os estudos RIPTAT-1 e o RIPTAT-2, que avaliaram a programação do parto nas pacientes com síndromes hipertensivas e pré-eclâmpsia, e esse estudo ele teve um impacto importante em relação à determinação do parto, principalmente nas pacientes com hipertensão não complicada, né? O primeiro estudo, o RIPTAT-2, então, que randomizou pacientes hipertensas para parto entre 34 e 37 semanas, para avaliar se esta idade gestacional poderia estar associada a melhores ou piores desfechos maternos ou neonatais, né? Nesse aqui não houve diferenças significativas nos desfechos maternos primários, mas houve um desfecho pior nos bebês que nasceram mais prematuros. Na hipertensão no termo, a partir de 37 semanas, aí houve uma diferença no desfecho materno, houve menos desfechos ruins no grupo que foi randomizado para parto a partir de 37 semanas, sem diferença nos desfechos neonatais. Vou mostrar para vocês, então, os principais protocolos. Vamos começar pelo protocolo do Colégio Americano. Aqui é mais ou menos um consenso entre os protocolos, que a pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ela deve ter o parto programado a partir de 34 semanas. Na hipertensão gestacional ou na pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, considera o parto a partir de 37 semanas.
é que nós não estamos falando de cesárea. A partir de 37 semanas, inclui o preparo do colo, a indução. Então, realmente, porque a partir de 37 semanas, você tem uma incidência, ainda que pequena, maior, de pré-eclâmpsia nas pacientes com hipertensão gestacional e de pré-eclâmpsia grave nas pacientes com pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade. E que, aparentemente, não haveria diferença no desfecho neonatal e, teoricamente, aguardar muito tempo poderia aumentar o risco materno. A Febrasgo, então, recomenda de maneira semelhante na pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade a partir de 37 semanas e entre 24 e 34 semanas, toda pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, você deve considerar o parto. E não passar de 34 semanas, né? Obviamente, isso tem que ser individualizado. A síndrome HELP, por exemplo, de maneira geral, indica-se o parto imediatamente, assim como na eclâmpsia, no DPP, e algumas situações em que o risco de vida materno é muito grande. Isso é uma recomendação que parece meio óbvia, mas que, por incrível que pareça, nem sempre é seguida em alguns serviços e que é responsável também por casos de morbidade materna grave e de morte materna. O Colégio Britânico, então, de maneira semelhante, então, na hipertensão arterial crônica e na gestacional, recomenda-se, então, considerar o parto a partir de 37 semanas. E na pré-eclâmpsia, então, as recomendações são semelhantes à Febrasgo. Pré-eclâmpsia com sinais de gravidade a partir de 34 semanas se recomenda o parto, e entre 24 e 34 semanas avaliar individualmente, mas, de maneira geral, também se recomenda fazer o parto. Bom, na restrição de crescimento fetal, então, a restrição de crescimento também é um capítulo à parte, né? Por causa das diferenças nos critérios diagnósticos, nas diferenças nas avaliações de peso, na avaliação de adequação de peso, que tem diferenças populacionais importantes, de forma que, em 2016, foi realizado um estudo que é um consenso Delphi, que envolveu diversos grupos de especialistas no mundo inteiro, para tentar definir com alguma clareza quais seriam os melhores critérios de ultrassonográficos para identificar um feto restrito. Definiu-se, então, duas situações: a restrição de crescimento precoce, que acontece antes de 32 semanas, e a restrição de crescimento tardia, que seria aquela diagnosticada a partir de 32 semanas. Existem diferenças clínicas de desfecho, diferenças, inclusive, na histologia da placenta entre os dois tipos, que fazem com que a mortalidade e a prematuridade, obviamente, sejam maiores nos fetos com restrição de crescimento precoce, antes de 32 semanas, e os desfechos são mais graves quanto mais precoce for diagnosticada a restrição de crescimento. E na restrição de crescimento tardia, também você pode ter desfechos neonatais ruins, se não for identificada, principalmente, e se não for adequadamente seguida. Então, de maneira geral, né, na restrição de crescimento, tanto precoce quanto tardia, um peso fetal estimado abaixo do percentil 3 ou uma circunferência abdominal abaixo do percentil 3, elas são critérios diagnósticos e esses bebês têm que ser seguidos como bebês de risco de desfechos ruins, né? Na restrição de crescimento precoce, então, entre o percentil 3 e o percentil 10, acrescentou-se aí uma alteração nos índices de resistência da artéria umbilical como um critério diagnóstico entre o percentil 3 e o percentil 10. Existiriam os critérios absolutos, ou seja, se você tiver um deles presente, você faz o diagnóstico de restrição de crescimento, esse bebê, então, deve ser seguido de acordo, né? Existe uma outra proposta de você usar desfechos combinados. Veja que a gente já usa como critério peso estimado abaixo do percentil 10. E por que essa diferença, gente? Entre o percentil 3 e o percentil 10, a incidência de desfechos neonatais ruins em bebês com Doppler normal, ela é semelhante à população normal. Por outro lado, em bebês com peso estimado abaixo do percentil 3, a incidência de desfechos neonatais e perinatais ruins, ela é maior, independente do Doppler, principalmente nas gestações que avançam a partir de 37 semanas. Bom, os critérios combinados, então.
para a restrição precoce, ou peso ou circunferência abdominal abaixo de percentil 10, associados a um Doppler da artéria umbilical ou um Doppler da artéria uterina com IP acima do percentil 95. Na restrição tardia, então, você tem, da mesma maneira, ou peso ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10, associado a uma queda da velocidade de crescimento, definido como uma queda do percentil ou da circunferência abdominal com mais de 2 quartis de crescimento, ou o IP da artéria umbilical acima do percentil 95, ou uma relação cérebro-placentária abaixo do percentil 5. Se você tiver 2 desses 3 critérios combinados, esse feto é identificado como feto de risco, ele tem que fazer o segmento ultrassonográfico semanal ou quinzenal, a depender da situação. Uma outra proposta que realmente facilitou o manejo e a questão da programação do parto é o estadiamento. O estadiamento é uma tentativa de se estimar a longo prazo o prognóstico e o risco de desfechos perinatais ruins. O estágio 1, então, seria quando você tem uma artéria, um IP da umbilical acima do percentil 95, um IP da cerebral média, uma relação cérebro-placentária abaixo do percentil 5, ou um IP médio da artéria uterina acima do percentil 95. Em tese, essas alterações teriam que ser confirmadas com 2 exames, com pelo menos 12 horas de intervalo, isso vale para todos os critérios ultrassonográficos. O estágio 1, de maneira geral, tem um bom prognóstico, principalmente se na restrição de crescimento tardia. O estágio 2, então, quando você tem diástole 0 na umbilical. Estágio 3, quando você tem diástole reversa na umbilical ou IP aumentado do ducto venoso. E estágio 4, quando você tem já alterações sugestivas de falência miocárdica, que seriam, então, a onda A reversa ou ausente no ducto venoso, ou uma cardiotocografia computadorizada alterada com uma variabilidade de curto prazo menor que 13 milissegundos, ou desacelerações espontâneas na cardiotocografia. A partir do estadiamento, então, se propõe uma conduta em relação à determinação do parto. De maneira geral, no estágio 1, então, peso fetal estimado abaixo do percentil 3, se recomenda, então, considerar a indução do parto a partir de 37 semanas. Antes de 37 semanas, segmento ultrassonográfico semanal, chegou em 37 semanas, programar o parto. Na diástole 0, chegou em 34 semanas, a recomendação é parto cesárea, porque a incidência de alterações severas de vitalidade fetal é grande e o risco de cesárea de urgência é grande nesses bebês. E uma diástole 0 diagnosticada antes de 34 semanas deve ser seguida com ultrassom a cada 2 ou 3 dias e chegou em 34 semanas, manteve o mesmo estágio, a recomendação é parto. Quando você tem diástole reversa ou IP do ducto venoso alterado com 30 semanas, a recomendação é parto cesárea. Antes de 30 semanas, segmento com ultrassom a cada 2 dias. Geralmente, essas pacientes são internadas, porque são casos mais graves e de risco maior de óbito fetal intraútero. E nas pacientes com as alterações mais severas, que têm um risco maior de óbito fetal, que seria a onda reversa, onda ausente ou reversa no ducto venoso, ou alterações severas na cardiotocografia a partir de 26 semanas, considerar o parto cesárea. O Colégio Americano e a Sociedade de Medicina Materna e Fetal, então, eles têm algumas recomendações que são semelhantes, porém um pouco mais, vamos dizer, tolerantes em relação à idade gestacional, entre o percentil 3 e o percentil 10 e Doppler normal, desde que você tenha condições de fazer o segmento. O parto pode ser realizado entre 38 e 39 semanas e é possível parto vaginal monitorizado. Com bebês com peso estimado abaixo do percentil 3, mesmo com Doppler normal, considerar o parto a partir de 37 semanas. Na diástole 0, entre 33 e 34 semanas. E na diástole reversa, entre 30 e 32 semanas. Obviamente, isso depende do peso, depende da velocidade de crescimento, depende das suas condições de vigilância de vitalidade e de UTI neonatal, por isso que há uma certa uma faixa de idade gestacional que pode permitir com que você individualize um pouco mais a conduta. Levar sempre em consideração fatores associados, como eu disse,
peso e idade gestacional, que são os principais determinantes do prognóstico, o porte da sua UTI neonatal, que é um dado importante, né, que todos os serviços deveriam ter, qual a capacidade de sobrevida de bebês, principalmente os bebês de muito, muito baixo peso. E uma coisa muito importante que pode mudar totalmente a sua programação é a ocorrência de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia ela é extremamente frequente nas mães com restrição de crescimento fetal. Ela é mais severa e mais precoce quanto mais precoce for diagnosticada a restrição de crescimento, chegando a 30%, 40%, até 50%. Provavelmente são espectros de uma mesma doença de origem placentária. Então, realmente, ter atenção para a mãe, né? Vigiar durante o pré-natal sinais de gravidade de pré-eclâmpsia, e essas pacientes, de maneira geral, têm que ser internadas imediatamente. Nós temos bastante variação vamos dizer, nas taxas relatadas de sobrevida neonatal, porque depende muito das condutas adjuvantes, inclusive as pós-natais, né? Então, neuroproteção e corticoterapia para aceleração de maturidade pulmonar fetal são intervenções que são recomendadas e que devem ser realizadas se você não tiver iminência de óbito fetal. E nós temos algumas dúvidas em relação ao corticoide na restrição de crescimento fetal grave, e ainda não temos todas as respostas, mas ainda está como recomendação na maioria dos protocolos. E como eu disse para vocês, as condutas pós-natais de neuroproteção, pós-natais, proteção miocárdica, proteção renal, é um campo em evolução e que tem permitido, nas UTIs mais especializadas, que esses bebês sobrevivam com uma menor incidência de sequelas graves. Um capítulo à parte, então, é a gemelaridade. Aqui eu vou falar para vocês, né, um pouquinho de alguns critérios diagnósticos, né? O critério absoluto, então, é o peso estimado abaixo do percentil 3. Isso independe da corionicidade, tanto para as mono como para as dicoriônicas. Nas monocoriônicas, a diferença de peso maior ou igual a 25%, então ela fecha o diagnóstico de restrição de crescimento fetal seletiva. E os critérios biométricos, então, peso ou circunferência abdominal abaixo do percentil 10 e o peso uterina acima do percentil 95. Na gravidez dicoriônica, também os mesmos critérios. E na gestação monocoriônica, você tem a restrição de crescimento fetal seletiva, que tem um impacto maior na morbidade perinatal, e aí a gente recomendando, então, nas pacientes com esse diagnóstico, no tipo 1, que é quando você tem Doppler normal, recomendando o parto entre 34 e 36 semanas, no tipo 2, que é quando você tem diástole zero ou reversa persistente entre 34 e 36, e no tipo 3, que é o tipo que tem a maior imprevisibilidade na ocorrência de óbito fetal, que é quando você tem diástole zero ou reversa intermitente, recomendando o parto a partir de 32 semanas, porque o risco prospectivo de óbito fetal aqui súbito começa a aumentar muito. Bom, vamos falar então de outras situações em que a via de parto ela é mais clara também, né? Aqui realmente, tanto para a placenta prévia quanto para a vasa prévia, a recomendação é parto cesárea. A placenta prévia, então, de maneira geral, você pode chegar na prematuridade tardia ou no termo precoce, entre 36 e 37 semanas e 6 dias. Isso depende de muitas condições. Uma delas é o acesso da paciente ao serviço de urgência, o acesso imediato, com transporte imediato à sua maternidade de referência. Havendo situações em que, quando isso não é possível, você pode programar uma internação a partir de 34 semanas, por exemplo. Mas a gente recomenda o parto imediato se essas pacientes entrarem em trabalho de parto franco, se você tiver alteração de vitalidade fetal, se você tiver um sangramento vaginal persistente e severo, ou um sangramento importante, eu pus aqui entre aspas, porque isso depende muito da avaliação de cada um, mas um sangramento que seja mais importante na percepção do médico ou na percepção da paciente, nós precisamos acreditar nelas a partir de 34 semanas, realmente você começa a ter uma balança em termos de idade gestacional que pende mais
para a interrupção da gravidez. Na vasa prévia, então, que é uma outra situação bastante rara, mas bastante complexa, se recomenda o parto aí realmente na prematuridade tardia. Por quê? Na vasa prévia, quando você tem vasos que estão à frente da apresentação, tem o tipo 1 e o tipo 2, quando você tem uma ruptura desses vasos, a exsanguinação fetal ela é extremamente rápida. Né? Realmente é uma tragédia mesmo, tanto que alguns protocolos recomendam que essas pacientes sejam internadas a partir aí de 28 a 32 semanas e o parto seja realizado eletivamente entre 34 e 36 mais 6. Né? Ou antes, se ela entrar em trabalho de parto, você tiver alteração de vitalidade fetal ou sangramento vaginal. Na gemelaridade, então, a gente tem ainda algumas controvérsias, mas as dicoriônicas, de maneira geral, sem complicações, gente, aqui a gente está falando de situações em que você tem, de fato, o risco de comorbidades maternas muito maior, principalmente hipertensão e diabetes, isso é avaliado individualmente, né? Dependendo da situação, a patologia materna ela pode ser mais determinante na programação do parto do que a gemelaridade em si, principalmente para as dicoriônicas. Dicoriônicas não complicadas, a recomendação da maioria dos protocolos é entre 38 e 38 semanas e 6 dias. Nas monocoriônicas diamnióticas, por conta de complicações tardias, principalmente complicações hemodinâmicas agudas não previsíveis, que são mais frequentes a partir de 37 semanas, recomenda-se o parto entre 36 e 36 semanas e 6 dias. E nas monocoriônicas monoamnióticas, mesmo as revisões mais recentes, ainda indicam uma prematuridade mais precoce, que você considere o parto entre 32 e 34 semanas, alguns estudos retrospectivos sugerindo que pode ser seguro chegar até 35 semanas, mas aqui o mais importante é a vigilância de vitalidade fetal. E realmente parece que não é seguro passar de 34 semanas. Por quê? Porque a incidência de óbito fetal ela vai aumentando a partir de 32 semanas, podendo chegar a 10 a 20% nas gestações monoamnióticas a partir de 36 semanas. E é um óbito fetal que ele não é prevenível na maioria das vezes. E a presença do entrelaçamento de cordão, que é o que mais nos assusta e que no passado já foi associado a um risco muito grande de óbito fetal, ele é quase que a regra nas gestações monoamnióticas. Então, como definir se o entrelaçamento por si só é uma indicação, se ele já está presente às vezes muito precoce? Claro, quanto mais precoce ele for diagnosticado, maior o risco, principalmente de abortos, de óbitos fetais de segundo trimestre. Porém, essa imprevisibilidade também está relacionada a eventos hemodinâmicos agudos que ocorrem nas gestações monocoriônicas monoamnióticas, assim como nas monocoriônicas diamnióticas. E, aparentemente, esses eventos eles são mais frequentes e mais imprevisíveis nas gestações monoamnióticas. Né? Uma outra situação que acontece em 10 a 15% das gestações monocoriônicas diamnióticas é a transfusão feto-fetal. Quando você tem acesso ao tratamento, que é a fotocoagulação laser dos vasos placentários, e você tem um segmento ultrassonográfico normal, é possível fazer o parto nos casos tratados entre 34 e 36 semanas. Vai depender de diversas condições. Né? A gente sabe que você tem recorrência, você sabe que tem sequência anemia, policitemia pós-laser de placenta. Então, são casos bastante complexos que devem ser seguidos em centros terciários de medicina fetal. Quando você tem uma transfusão feto-fetal no estágio 1 e nos estágios 2 a 5 tratados, o parto também pode ser feito entre 34 e 36 semanas. Você sabe que há uma grande discussão na literatura se a gente deve tratar o estágio 1 ou não, porque a maioria dos casos vai evoluir com uma estabilidade hemodinâmica ultrassonográfica que permite com que você consiga chegar próximo do termo. E nos estágios 2 a 5 com menos de 26 semanas, a recomendação é fazer a fotocoagulação laser dos vasos placentários. Acima de 26 semanas, a recomendação é fazer o parto. Porém, se você tiver acesso ao tratamento, se as condições
técnicas, posição da placenta, quantidade de líquido amniótico, eventualmente permitirem que você faça o laser com um risco menor de prematuridade, isso pode ser discutido entre 26 e 28 semanas. Mas realmente é uma situação muito especial em que você deve avaliar individualmente, caso a caso, sempre com algum especialista em cirurgia fetal. E o acretismo placentário, então? Bom, o acretismo placentário, a grande questão é a cesárea eletiva. E quando, né? A gente está num serviço em que nós temos agora uma grande experiência com esses casos, e o nosso protocolo tem sido, desde o começo, um parto na prematuridade tardia entre 34 e 36 semanas. Por quê? Porque a gente sabe que o parto num serviço especializado, com uma equipe especializada, com experiência, com acesso a transfusão de sangue, equipe de urologia, ele tem resultados melhores quando é eletivo, quando comparado à urgência. No eletivo, a incidência de morbidade materna grave ela é menor, a incidência de transfusões de sangue maciça ela é menor, a incidência de necessidade de UTI ou de internação prolongada em UTI para a mãe, ela é menor. Por que pensando, então, entre 34 e 36 semanas? É aquela velha balança da prematuridade tardia em que você tem um risco materno e, consequentemente, fetal, que pode ser inaceitável quando o parto tem que ser realizado de urgência ou de emergência. E, assim, dentro dessa faixa de idade gestacional, o que a gente tem que levar em consideração? O grau de invasão. Obviamente, se você tem placentas que a invasão está sendo progressiva, em que você está vendo defeitos maiores na parede uterina, em que as áreas de hipercretismo, ou seja, de invasão além da serose uterina, ele está aumentando, esse parto pode ser, eventualmente, até mesmo antecipado, né? Outra coisa importante são os recursos disponíveis. Óbvio, se você tem todos os recursos disponíveis, isso inclui internação, né? Dependendo dos casos, a partir de 28, 32 semanas, uma internação para que essa paciente não tenha aí o perigo do transporte, né? Da falta de transporte ou do transporte demorado, que é algo que pode agravar muito o prognóstico, né? Se você tem todos os recursos, realmente é possível chegar até 36 semanas. Porém, nós já tivemos casos em que você viu claramente uma progressão da invasão, o defeito aumentando a área no ultrassom, aumentando a área de invasão vesical, e aí realmente você pode pensar em programar antes, com 34 a 35 semanas. E são pacientes que não têm o direito de ter dor abdominal, né? Que a gente sempre deve pensar na complicação mais grave de todas, que é a rotura uterina, que, mesmo que ocorra dentro do hospital, pode ser uma grande tragédia, né? Então, sempre que houver sintomas de iminência de ruptura ou de trabalho de parto, realmente o parto deve ser realizado imediatamente. E como eu disse para vocês, o mais importante realmente para elas é a cesárea eletiva. Bom, vou falar um pouquinho, então, das malformações fetais, para depois a gente ter tempo de conversar um pouquinho mais. A imensa maioria das malformações fetais não indica cesariana e muito menos o parto prematuro. Ao contrário, né? A gente sabe que bebês que têm doenças graves, anomalias graves, eles podem se beneficiar e beneficiar muito do parto no termo, principalmente os bebês que têm doenças cirúrgicas neonatais. As cardiopatias, então, que são as malformações congênitas mais frequentes. A imensa maioria das cardiopatias, ela não descompensa entre a outra, ou seja, raramente você tem uma falência cardíaca fetal causada por alguma malformação, porque a circulação fetal em si, ela protege o feto dessas descompensações, na imensa maioria das vezes, com raríssimas exceções. E por conta disso, também a maioria das bebês cardiopatas pode ter um parto vaginal e um parto vaginal seguro, obviamente monitorizado. De maneira geral, é possível chegar no termo. Existe toda uma questão aí, aqui,
nós temos esse problema que são centros de tratamento de cirurgia cardíaca neonatal. A gente sabe que existe um déficit claro, né, de oferta de vagas de cirurgia cardíaca neonatal, que faz com que, às vezes, você tenha que ter um sincronismo logístico de toda a equipe envolvida, inclusive a cirurgia cardíaca neonatal, em particular para os bebês que vão necessitar de cirurgias neonatais imediatas, ou seja, que precisam nascer em um centro em que ele, após o nascimento, terá que ser submetido à cirurgia nas horas seguintes. Dentro desta situação, uma indução de parto, no termo, ela pode ser bastante adequada, levando em consideração esse aspecto da assistência cardíaca cirúrgica neonatal. As arritmias, então, elas compreendem um grupo um pouco diferente, em que, sim, aí sim você pode ter uma descompensação cardíaca intraútero e, eventualmente, algumas arritmias, principalmente as taquiarritmias, resistentes ao tratamento, elas podem, eventualmente, indicar uma antecipação do parto. Geralmente são os casos mais graves, são os casos que você já tem instalado insuficiência cardíaca e hidropsia fetal, e que a mortalidade, inclusive neonatal, ela é muito elevada, né? Tanto nas bradiarritmias quanto nas taquiarritmias, a recomendação é avaliar a vitalidade fetal intraparto, mas, de maneira geral, por conta dessa grande limitação, imensa maioria das vezes você acaba indicando cesariana e uma cesariana eletiva, no termo, a depender das condições das condições do coração do feto. As malformações do sistema nervoso, então, aqui realmente nós estamos agora com um caso recente aí, bastante complexo, em que a gente temos feito aí uma discussão multidisciplinar semana a semana, que é na hidrocefalia com macrocefalia. E qual seria a definição de macrocefalia? Tipo de parto e momento do parto. Quando você tem uma circunferência cefálica acima de 2 ou 3 desvios padrões, ou um diâmetro biparietal acima de 120 milímetros, ou uma circunferência cefálica acima de 400 milímetros ou 40 centímetros. Nessas situações, a chance de parto vaginal é muito, muito baixa. O risco de complicações maternas, inclusive de extensão de segmento, ruptura uterina em pacientes com cesárea anterior durante o trabalho de parto, ele é muito alto. E, de maneira geral, nesses casos, a gente indica parto cesariana eletiva no termo. O que poderia determinar a antecipação do parto no feto com macrocefalia? Seria a velocidade de progressão do crescimento da circunferência cefálica. Esse caso que nós estamos discutindo com a neurocirurgia, com a neonatologia, é um caso que possivelmente nós teremos que antecipar o parto, porque a circunferência cefálica deste bebê está crescendo muito rápido e é uma doença que tem um tratamento cirúrgico neonatal imediato que pode ser bem sucedido. Apesar do prognóstico ser reservado na imensa maioria das vezes, realmente você tem que avaliar caso a caso. Mas nessas situações, realmente, a gente tenta já programar o parto, independente da idade gestacional, discutindo ou não a necessidade de cefalocentese. Programar o parto no momento adequado pode permitir que não seja necessária a cefalocentese para extração fetal, porque a cefalocentese ela está associada a um risco muito aumentado de óbito neonatal. Então, realmente, são casos desafiadores, mas que, de maneira geral, a gente acaba indicando cesariana. Para os defeitos de fechamento do tubo neural, e aí agora a gente tem a cirurgia fetal aí como um grande diferencial, né? Nas pacientes não operadas intraútero, geralmente nós esperamos o termo completo, chegar nas 39 semanas, e para a maioria dessas situações, a evidência realmente ela é inconclusiva em relação ao benefício da cesariana, principalmente para as mielomeningoceles pequenas, né? A mielomeningocele, né, a melhor conduta é a cirurgia neonatal imediata ou mais precoce possível. Dentro deste contexto, realmente, dependendo das características do seu serviço e daquela questão do sincronismo logístico com a equipe de cirurgia neonatal e com a neonatologia,
Eventualmente, uma indução do parto e uma cesariana eletiva elas podem ser pensadas. Para as mielomeningoceles maiores, nós também não temos uma evidência conclusiva, né? Sabemos que a ruptura intraparto ela pode eventualmente ocorrer, e de maneira geral, mesmo com evidência inconclusiva, nos grandes defeitos, acaba se preferindo fazer cesariana também. Nas mielomeningoceles que foram submetidas à cirurgia intraútero, a imensa maioria delas acaba tendo um parto prematuro. Você tem mais de 80% de prematuridade nos casos operados, tanto por cirurgia aberta quanto por fetoscopia. Para os casos em que foi feita a cirurgia aberta, ou seja, você abriu o abdômen materno e você fez uma incisão no útero, a recomendação é cesariana eletiva, porque a incidência de deiscência da cicatriz ou de ruptura uterina ela é maior e não vale a pena o risco. Para os fetos que foram submetidos à cirurgia intraútero por fetoscopia, eventualmente é possível o parto vaginal, ele também ocorre espontaneamente na maioria das vezes, mas as grandes séries mostram que para os casos operados por fetoscopia, o parto vaginal é possível. Na encefalocele, então, as encefaloceles pequenas, de pequenas dimensões, o parto vaginal ele é possível. E nas encefaloceles grandes, o prognóstico neonatal por si só ele já é muito ruim. E aí você tem que avaliar o risco versus o benefício de antecipar o parto, de fazer uma cesariana diante de um prognóstico muito reservado. De maneira geral, nós não recomendamos a antecipação do parto nas encefaloceles. Para terminar, então, pessoal, os defeitos de fechamento de parede abdominal, né, mais comum, então, apesar de serem raros, né, mas no nosso serviço nós temos uma prevalência alta. Na gastrosquise, então, não complicada, ou seja, naquelas em que você não tem outras anomalias associadas, você não tem outras anomalias intestinais detectadas associadas, você não tem sinais ultrassonográficos de sofrimento de alça intestinal, ou de edema, ou de necrose. De maneira geral, o parto deve ser programado a partir de 38 semanas. Existe uma incidência um pouco maior de óbito fetal nas gastrosquises a partir de 38 semanas, o que faz com que a maioria dos protocolos do Serviço de Medicina Fetal recomende uma indução do parto a partir de 38 semanas, porque o parto vaginal é possível na imensa maioria dos casos. Na gastrosquise complicada, ou seja, aquela em que você tem sinais de outras anomalias intestinais associadas, ou na restrição de crescimento grave, a recomendação então é fazer o parto a partir de 36 semanas, porque a permanência intraútero pode aumentar o risco de piora das anomalias intestinais, da progressão das alterações das alças e, eventualmente, aumentar um pouquinho o risco de óbito fetal. Mas a maior parte, ou uma grande maioria dos bebês das mães com gastrosquise entra em trabalho de parto espontâneo, em média, em torno de 36, 37 semanas. 37 semanas. Nas pacientes que entram em trabalho de parto vaginal, ele é possível, a literatura não mostra piora dos desfechos neonatais, tanto cirúrgicos quanto nutricionais, nos pacientes, nos fetos com gastrosquise que evoluíram para parto vaginal. Um parto monitorizado, né, eu acho que é uma recomendação importante também. Na onfalocele não isolada, ou seja, aquela em que você tem anomalias associadas, aí o prognóstico vai depender, de fato, do cariótipo, né? Sabe que a associação com alterações genéticas graves, ela é maior nas onfaloceles não isoladas. Nas isoladas, em que você não tem indicação de antecipação do parto, como eu disse para vocês, são bebês que vão necessitar de procedimentos cirúrgicos neonatais, chegar no termo completo é um grande benefício para esses pacientes, né? Então, chegar em 39 semanas é seguro. Nas onfaloceles pequenas, o parto vaginal é possível. E nas onfaloceles grandes, apesar da evidência também não ser conclusiva, a gente recomenda a cesariana no termo completo também. Bom, pessoal, era isso, né? Em linhas bem gerais, assim, que eu tinha para trazer de ideias para vocês, para nós conversarmos. Aí, realmente, queria agradecer a doutora Fernanda, ao departamento, pelo convite, e estou à disposição aí para a gente conversar, então. Legal, parabéns, Nomura, aula excelente, muito esclarecedora.
Queria convidar os participantes a mandar suas questões através aqui do chat. A gente já tem 2 questões do Matheus. Matheus, obrigado pela participação. Vamos ver se está colocando o Nomura contra a parede sobre algumas questões. E vamos ver qual é a opinião dele a respeito das suas questões. Bom, a primeira questão do Matheus é a respeito da gestação gemelar mono-mono. E ele questiona se poderia ser feito o controle de vitalidade fetal através de ultrassom e cardiotomografia de forma ambulatorial, ou se você acredita que ainda assim seria necessário a internação a partir de 28 semanas. Matheus, essa é uma boa pergunta. A evidência que a gente tem nas gestações monoamnióticas, ela é de qualidade muito baixa, né? São comparações de séries históricas de casos. Mas aí tem uma coisa também da experiência do serviço. Eu lembro, né, logo depois que eu terminei a residência, que nós tivemos 2 óbitos fetais, na verdade 4, né? Em gestações monoamnióticas com 36 semanas. Foi algo que realmente marcou muito a gente, né? Foi por conta desses 2 casos que, na época, nós fizemos uma revisão de literatura, né, Fernanda? E publicamos, inclusive, na RBGO. E, naquela época, o que a literatura mostrava? Que quando você compara 2 períodos, um em que você fez a monitorização ambulatorial e outro em que você fez a monitorização internada com o parto prematuro eletivo, você zerou os óbitos fetais. E foi o que aconteceu com a gente ao longo dos últimos anos, né? Depois que nós iniciamos o protocolo de vigilância internado, nós não tivemos mais óbitos fetais. É uma evidência de qualidade inferior, lógico, mas que existem outras séries de outros serviços que são um pouco diferentes. Mas isso depende do quê? A paciente tem acesso ao serviço? Ela consegue ir todos os dias no hospital fazer a vitalidade? Ela tem, o serviço pode proporcionar isso para ela? Parece que em condições muito ideais é possível isso. Uma das coisas, né, que se postula, que é uma coisa meramente teórica, será que o repouso internada ela não pode também contribuir para um melhor desfecho? Já que pacientes que estão em casa, elas vão se mexer mais, o risco de piorar o entrelaçamento de cordão ele é maior. Então, assim, a evidência realmente ela é de qualidade inferior, porém, eu acredito, na nossa experiência, que é possível programar uma internação, sim, entre 28 e 30 semanas, dando tempo para essa paciente se preparar para isso. Nós temos que individualizar, olhar para cada paciente de maneira diferente, o contexto familiar, o contexto social, o contexto econômico. Isso é muito importante. Ela tem que internar e pronto, acabou. Calma, espera lá. Quantos filhos ela tem? Ela trabalha? Se ela para de trabalhar, ela vai conseguir alimentar os filhos? Então, a gente tem essa questão. Eu acredito que em contextos de pacientes um pouco mais diferenciadas, é possível fazer isso. Porém, lembre que, apesar de ser uma evidência de qualidade inferior, é a que nós temos. E, realmente, aí começa a pegar essa questão que você falou da questão jurídica, né? Porque aí você vai ver, mas na Unicamp como é que faz? A interna todo mundo. Então, por que você não me internou? Então, gente, cuidado com isso. Não vamos ter evidências superiores, é uma coisa muito rara, não vai ter ensaio clínico randomizado dos lords ingleses da Biblioteca Cochrane, não terá, tá bom? Então, acho que a gente tem, de fato, que se ater à sua experiência pessoal e ao seu contexto de recursos disponíveis. Eu acho que fica uma lição aí sempre, né, Nomura? Não só para esses casos, mas para tudo em obstetrícia, você dividir com a paciente o que você tem de evidência, o que é uma evidência ruim e dividir exatamente. A paciente também é responsável, tem muita paciente que é bem estudada, tem gente que entende, consciente, que pode opinar, e às vezes ela fala, não quero ficar internada, para mim é uma situação ruim. Essa informação está aí, né? Isso tem sido muito bom, assim, né? Pelo menos na minha experiência pessoal, tem sido muito bom ter pacientes que têm acesso à informação de qualidade, essa coisa de dividir não vou dizer responsabilidade, mas compartilhar a conduta, essa é uma recomendação que está em quase todos os protocolos também. Outra pergunta do Matheus, em relação à macrocrania e macrocefalia. Você muda a incisão uterina ou não? Dá para fazer segmentar?
Eu acho, Matheus, aqui na Unicamp, né, a gente tem conseguido fazer todas com a segmentar, porque a gente faz parte dos eletivos. Mesmo nos pélvicos, a gente tem conseguido fazer uma incisão segmentar ampla, lembrando que as extremidades da incisão elas são curvas, não é uma incisão reta, é importante desenhar toda a incisão para que você não tenha depois uma extensão acidental para a artéria uterina, que pode levar até a hemorragia grave, a degola uterina, né? E, como equipe experiente, eu acho que é possível fazer segmentar na imensa maioria dos casos. Se necessário, fazer uma extensão longitudinal pequena. Isso tudo também para evitar a cefalocentese, certo? Eu acho que a gente tem conseguido. Esse caso que a gente vai tentar fazer semana que vem é um dos mais graves que a gente já teve. Esse realmente vai ser um pouco mais complicado. A gente já estamos começando a conversar com a paciente sobre isso também. A próxima questão, Nomura, é da Carol. Obrigada pela questão. Carol, ela estava falando que fez uma busca sobre os casos de resolução, quando tem um anidrâmino pré-termo, um anidrâmino persistente, se isso pode interferir na decisão de interrupção da gravidez. Ela não achou nada na literatura, ver qual que é a sua experiência. E eu ainda acrescento a pergunta dela sobre o ILA no pré-termo, ele vai definir o parto ou não? Oligoâmnio grave, anidrâmino, você acha que define parto sendo bolsa rota ou não? Qual que é a sua experiência? Eu acho que aí depende da idade gestacional e do diagnóstico, né? Qual é a causa do anidrâmino? É uma agenesia renal bilateral? Se você tem uma agenesia renal bilateral, que é uma anomalia letal por causa da hipoplasia pulmonar, essa decisão fica a cargo da paciente também, certo? Obviamente que a via de parto não vai fazer nenhuma diferença, a idade gestacional no parto provavelmente não fará nenhuma diferença também, né? Porque ainda é considerado uma anomalia letal. Estamos falando da agenesia renal bilateral confirmada com anidrâmino persistente desde a fase renal, vamos dizer, da produção do líquido amniótico, que é por volta de 16, 18 semanas. Outras causas de anidrâmino, o raciocínio é muito diferente. Se você tem um anidrâmino numa bolsa rota, o que vai determinar o prognóstico é a idade gestacional em que essa bolsa rompeu e a quantidade de líquido residual. Se você tem uma ruptura com menos de 20 semanas, com o anidrâmino persistente por mais de 2 semanas, o risco de hipoplasia pulmonar letal é maior de 90%. Né? Existe relato de sobrevida? Existem. Tem alguns viés na literatura? Existem, mas a chance de... a letalidade é muito alta. Né? Se você tem um anidrâmino por uma obstrução urinária baixa, inicialmente, se você tiver evidências que ainda existe função renal, você vai tratar primeiro. Né? Apesar de obstrução urinária baixa ser ainda uma decepção para a gente da medicina fetal, porque você não consegue selecionar muito bem quais são os melhores candidatos, ou seja, aqueles em que, de fato, o rim vai continuar funcionando depois que você fizer a cirurgia, a cistoscopia ou a derivação. Se pós-cirurgia você ainda tem um anidrâmino persistente, é porque o rim provavelmente já não tinha função. E aí, realmente, você precisa ser conversado caso a caso, porque, novamente, o anidrâmino persistente por mais de 2 semanas está associado a um risco de hipoplasia pulmonar letal maior de 90%. Né? Ou qualquer outra categoria de redução de líquido amniótico que não seja um anidrâmino persistente por mais de 2 semanas, dependendo do contexto, ele está associado a prognóstico, mas ele não determina o momento do parto na imensa maioria das vezes. Lógico, você tem uma bolsa rota com anidrâmino persistente num bebê pélvico, é diferente de um bebê cefálico. O bebê pélvico provavelmente vai ter que estar internado, né? E a incidência de alterações de vitalidade fetal por compressão de cordão ou de prolapso de cordão é muito maior. Então, de maneira geral, esses partos acabam sendo antecipados por conta disso. Marcelo, o doutor Anderson precisou sair, teve uma cesárea de urgência, passou para mim a parte dele, tá? Mas eu queria, assim, desde já agradecer o Matheus e a Caroline, e eu acho como a Carol, né? Porque, assim, o quanto que é importante essa discussão
a gente está vendo os nossos R3, R4 colaborando, porque assim, é a vida como ela é, né? Como vocês vão encontrar as coisas aqui. E estou vendo vários alunos, né, do 5º e do 3º ano. O 3º ano está acabando, eu dei aula para eles são extremamente interessados. Eu dei a primeira aula, eu não vou conseguir falar tudo de obstetrícia. E aí vocês estão vendo quanto é amplo, né, o cuidado obstétrico, principalmente quando a gente chega em gestações de alto risco. E queria parabenizar o Marcelo para conseguir trazer tanta coisa em tão pouco tempo, né? Então, acho que essas questões, né, da gravidez de alto risco, aí são o nosso dia a dia aqui, a gente lida todo dia com o diabetes, as síndromes hipertensivas, todas essas questões das restrições, o medo desses gemelares mono-mono que a gente sempre tem, e sempre na tentativa, né, de redução dos desfechos piores. E em alguns casos, talvez em diabetes, hipertensão, restrição, por serem mais frequentes, as evidências elas são mais robustas, mas a gente tem situações que, como o Marcelo colocou de uma maneira brilhante, a gente não vai ter as grandes evidências, porque são situações raras. E aí, assim, vai muito do serviço e dessa discussão com a mulher. Então, achei, assim, tudo isso que você colocou de um grande, assim, né, eu vou falar assim, de uma pessoa que tem muita experiência em tratar dessas questões, porque a hora, quanto mais você vai lidando com isso, você vê que não tem verdades absolutas, mas a hora que você tem um risco e um desfecho negativo, aquilo se torna 100% para aquela mulher, né? Então, eu acho que você foi muito feliz em todas as escolhas das patologias e na forma de colocação. O professor João Luiz está erguendo a mão aqui, professor. Eu vou abrir a palavra para o senhor, fique à vontade. Acho que a sua experiência só vai engrandecer essa nossa discussão. Depois eu passo a palavra para o Marcelo. Professor? Fica à vontade, professor. Quiser falar, abre a câmera e fala. Se der para abrir, fique à vontade. Bom, mas assim, qualquer coisa, o senhor só ergue a mão ou abrir a câmera e falar, fique à vontade. Mas eu acho que é isso, Marcelo. Acho que você conseguiu de uma forma concisa trazer vários dilemas de obstetrícia aqui, né? Então, o Anderson tinha deixado muitas questões aqui, sabe? Que eu acho que é assim, meio da maldade, né? E assim, eu vou colocar uma delas, tá? Então, ele fala, né? Tem algumas questões, mas acho que assim, acho que até foge um pouco, né? Que nem infecção materna indica parto, por exemplo, pielonefrite, COVID. Se você quiser falar um pouco disso. E a outra coisa que ele colocou é de via de parto, né, na bolsa rota pré-termo com estrépito positivo. Tá? Mas eu acho que assim, você foi muito feliz, e assim, Carol, essa questão que você trouxe do anidrâmino, eu acho que o Marcelo também contemplou, depende da causa, né, Marcelo? Depende muito da causa, e é muito difícil a gente ver uma amniorrex prematura pré-termo que curse com esse tempo de anidrâmino, né, sem necessitar de uma interrupção até por outro motivo, seja só esse o motivo da interrupção. Provavelmente vou ter alteração de vitalidade fetal, que indique o parto e outras condições. Mas eu vou deixar essas duas questões do Anderson para você, se você quiser discorrer mais um pouco, e depois eu vou pedir para fazer um fechamento, porque eu acho que foi muito, muito esclarecedor, tá? Essa aula vai ficar gravada para a gente consultar de vez em quando a gente se depara com os dilemas. Por favor, Marcelo. Obrigado pelas palavras, Fernanda. Eu acho que as infecções maternas, né, a gente teve uma experiência bastante marcante com o Covid e com a H1N1 em 2009. Elas indicam o parto quando a manutenção da gravidez e das alterações fisiológicas da gravidez, ela agrava a condição materna ou na via oposta, né? Quando a infecção ela é suficientemente grave para colocar a vida da mãe ou do feto em risco. Então, esta via de duas mãos, ela é extremamente complexa, não é? A infecção em si, ela não é indicação de antecipação do parto, a menos que, por exemplo, uma insuficiência respiratória, uma gestante de terceiro trimestre, por exemplo,
Se você tem uma restrição mecânica por conta da gravidez que está agravando a condição respiratória dessa paciente, sim, pode ser uma indicação de interrupção da gravidez. Por outro lado, se você tem um trabalho de parto prematuro, que é relativamente frequente nas infecções maternas graves, você, obviamente, não vai manter a gestação. Então, eu acho que esse conhecimento da influência do quadro infeccioso sobre a gestação e da gestação sobre o quadro infeccioso é ele que vai determinar o melhor momento do parto. A gente sabe que na maioria das gestantes é possível tratar a infecção e manter a gravidez, desde que a gravidez não resulte em alterações graves de vitalidade fetal num bebê viável, né? Na pré-viabilidade, tudo tende para o lado materno, né? Você não vai submeter a paciente a uma interrupção da gravidez com todos os riscos de agravamento da condição dela se você não tem um bebê viável. Acho que essa é uma decisão também multidisciplinar em que o intensivista, o infectologista, o obstetra tem que tomar em conjunto com a família. Mas o que a gente viu é que nas infecções maternas graves, quando você acerta o timing, você muda a evolução. Quando você erra o timing, você piora a evolução. Por isso que é uma decisão muito complexa em que você tem que avaliar os dois aspectos. A gravidez está piorando a evolução da infecção, a infecção está causando risco para a mãe ou para um feto viável, e aí você tem que juntar as duas coisas, né? E a nossa experiência diz que isso realmente tem que ser individualizado. De maneira geral, as pielonefrites, as que não evoluem com choque séptico, mesmo as pielonefrites que evoluem com sepse grave, é possível você tratar, porque a imensa maioria das mães, ela responderá ao tratamento e será possível a gravidez continuar. Nas pacientes que evoluem com choque séptico, a gente sabe que as alterações da gravidez, elas podem ser um determinante importante no prognóstico, assim como as doenças respiratórias e cardíacas. Sobre a via de parto na bolsa rota com estrepto B positivo, ela não muda. O status de colonização por estrepto B, ele não muda a via de parto, ele apenas indica a necessidade da antibiótico profilaxia durante o trabalho de parto, que é extremamente eficiente na redução da ocorrência de infecção neonatal. Muito bom, Marcelo. Acho que é bem isso mesmo, né? Aquela dúvida de qual é o melhor momento. Acho que tem mais uma questão aqui. Os parabéns da Patrícia. Obrigada, Pati. A Vitória também pedindo os parâmetros para levar em consideração para achar um melhor momento de resolver um caso de colestase gravídica. Boa pergunta, né? Está por aí, né? Vitória, mais recentemente, né, os estudos mais recentes de colestase mostraram que o risco de desfecho ruim, aqui a gente está falando de óbito fetal, ele está relacionado ao nível de ácidos biliares dosados no sangue materno. Nós não temos, por exemplo, esse exame disponível aí pelo SUS, mas temos nos laboratórios por aqui. De maneira geral, o risco de desfecho ruim ele é extremamente baixo com ácidos biliares abaixo de 40. Você faz o diagnóstico acima de 10, entre 10 e 40, geralmente essas mulheres têm um prognóstico normal e são gestações que podem chegar no termo completo. Entre 40 e 100 são casos intermediários, e que aí o ideal, no mundo ideal, seria você avaliar a resposta à medicação, para ver se você consegue reduzir o nível de ácidos biliares, e aí determinar o momento do parto a partir disso, e obviamente das condições de vitalidade fetal. E nas condições maternas, porque a colestase também aumenta o risco de parto prematuro e de pré-eclâmpsia. Com ácidos biliares acima de 100, aí realmente o risco de óbito fetal ele é bastante elevado, mesmo com tratamento, são casos bem raros, mas que você deve considerar, sim, a antecipação do parto no pré-termo tardio ou no termo precoce. Não há uma evidência fortemente conclusiva, que a gente sabe hoje que a imensa maioria dos casos de colestase terá uma evolução benigna, né? Mas que os estudos mais detalhados e completos mostram que isso está relacionado à gravidade da colestase, né? Então, eu acho que o ideal seria termos essa avaliação. De maneira geral, os pacientes que respondem bem ao tratamento, e a gente vê pela normalização da função hepática e pela melhora
do prurido, ainda que não seja o parâmetro principal, elas podem chegar no termo precoce e você programar o parto no termo precoce, sim. Excelente, Marcelo. E lembrar, né, que a colestase, se ela estiver associada com outras comorbidades, aí a coisa muda, como, por exemplo, com a hipertensão gestacional, né? Aí talvez a gente tenha que ter um cuidado extra, porque a evolução pode ser pior, né? Mas, assim, ó, muito legal, a gente poderia ficar horas aqui conversando, né, porque casos difíceis em obstetrícia, né, principalmente esses mais raros, não faltam, né, Marcelo? A gente podia ficar falando de miocardiopatia periparto, nossa, mil outras coisas aqui. Mas eu acho que, assim, excelente, tem aqui os parabéns também do professor Cássio, a Vitória agradecendo, né, todo mundo que fez as perguntas, teve tudo esclarecido aqui. Então, eu queria te pedir um fechamento, né, tipo assim, recado final, depois de todo esse compêndio de obstetrícia de alto risco, por favor. Obrigado, Fernanda. Eu acho que o recado final obviamente, sempre que possível, buscar o melhor desfecho para a mãe e para o bebê, né? A gente tem, às vezes, uma insegurança que faz com que a gente despreze um pouco a prematuridade, não é? E acho que essa é uma questão, realmente, eu vejo colegas que têm muitas dificuldades, dependendo do serviço que trabalham, de lidar com isso. E, de fato, você tem toda uma pressão, às vezes, de uma família que não está suficientemente esclarecida, não é? Isso realmente atrapalha um pouco o nosso julgamento. Mas eu acho que ter o conhecimento é importante, conhecer os protocolos, conhecer as diretrizes, principalmente as diretrizes nacionais. De diabetes, nós temos uma grande diretriz publicada, de hipertensão. Então, conheça os protocolos. Você precisa ter algum embasamento, certo? A experiência pessoal, ela não é nada se você não tiver um embasamento. E a melhor coisa é a experiência pessoal associada ao seu embasamento científico, acadêmico, principalmente das diretrizes das sociedades de especialidades. Essa é a recomendação que eu faço. Acho que respeitar as idades gestacionais mínimas de sugestão de programação e o principal, conversar com a paciente. Falar claramente de riscos, benefícios e respeitar o desejo dela dentro do bom senso, visando o melhor desfecho para a mãe e para o bebê. Se a gente agir assim, com todas essas coisas, a gente tem sempre evidência a favor, né? E se você conseguir conversar e transmitir a informação de maneira correta e inteligível, a paciente será sua aliada. E você não será questionado. Muito obrigada, Marcelo. Além de um compêndio de obstetrícia, né, uma coisa de relações, uma fala final muito importante nas relações éticas em medicina, né? Que eu acho que é muito importante esse compartilhamento das informações, divisão das responsabilidades, são questões éticas em situações difíceis, né, da vida do médico, que não é diferente dentro da obstetrícia. Tá certo? Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada, achei que foi tudo excelente, só elogios aqui. A aula está gravada para quando a gente precisar acessar. E aí eu já vou partir para o encerramento, né? Já estamos no tempo aqui, e convidar vocês para a nossa próxima reunião, né? Semana que vem, vou pedir para a Márcia se ela coloca aqui para a gente. Semana que vem a gente tem o professor Olímpio aqui, que ele é nosso colega, ele fez doutorado aqui junto comigo, da mesma época, e ele é da Universidade de Pernambuco, e ele vai falar um pouco do tocoginecologista e o aborto previsto em lei. Tá? O professor Olímpio, ele é um dos presidentes da Febrasgo, hoje em dia, trabalha muito nessa área, e vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, assim como todos vocês, né, para abordar mais esse tema. Marcelo, mais uma vez, de coração, muito obrigada pela excelente apresentação. Não esperava nada diferente de você, meu colega das patologias esquisitas relacionadas à gestação, né, e dos casos graves, desde sempre. Obrigado, tá certo? Obrigado, pessoal. Gente, muito obrigada. Até semana que vem. Tchau, Marcelo. Obrigada.